Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o professor Thiago Carvalho. E hoje, pessoal, vamos analisar o edital da Unifimes, tanto de Trindade como também de Mineiros. Tá bom, pessoal? Então, vou estar aqui apresentando a minha tela, tá? Para quem estiver assistindo pelo YouTube ou pelo site da MetaMed, vocês vão conseguir ver minha tela aqui, pessoal. E eu vou estar projetando aqui o edital para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui, galerinha. O primeiro que eu abri aqui, tá? Lembrando o seguinte, a Unifimes, elas têm dois campos, tá? A gente tem um campus em Mineiros, em Goiás, né? E um campus em Trindade, Goiás também, tá? Qual que é a diferença de um para o outro, professor? O campus de Mineiros ele é mais antigo, não é à toa que o nome da faculdade é Centro Universitário de Mineiros, né? Ou seja, nasceu lá. Depois eles abriram outro campo em Trindade também. Inclusive, Trindade é até mais concorrido, né, do que o de Mineiros por conta da localização, tá certo? As duas provas são feitas pela banca VUNESP, ou seja, em relação a nível de prova, as duas têm um nível muito próximo, tá certo? O que vai diferenciar claramente uma da outra vai ser basicamente a data, tá? Então, tudo que eu vou estar falando hoje para vocês sobre o edital, ele vale tanto para Trindade quanto para Mineiros, tá? Lembrando que o que vai mudar vai ser apenas as datas das inscrições, das provas e tudo mais, que é o que eu vou começar falando agora, tá? Então, normalmente o pessoal me pergunta mais de Trindade, tá? Então, vou começar por Trindade, beleza? No campo de Trindade, pessoal, as inscrições elas começam no dia 10/7 e vão até o dia 14/9. Ou seja, na data desse vídeo ou dessa live, para quem estiver assistindo, ainda dá tempo tranquilo de fazer a inscrição da Unifines, pessoal. De boas mesmo, tá? Lembrando que, dica que eu sempre dou para vocês, tem muito aluno que eu já vi perder prova porque não pagou boleto ou porque não conferiu se inscreveu mesmo. Então, fiquem atentos aos prazos, tá? Prazo de inscrição acaba dia 14/9. E o último dia de pagamento é no dia 15/9. Todos os editais geralmente é isso, né? Um pouco depois que encerra as inscrições, é o prazo para você conseguir pagar o boleto, né? Então não esquecer disso aí, tá bom? A prova, pessoal, ela tá para acontecer dia 8/10, beleza? Então vai ser uma prova que vai acontecer um pouco antes das demais mesmo, tá? E o resultado já sai logo ali em novembro, tá? E aí, consequentemente, a primeira chamada, e vai ter as chamadas a partir de novembro ali. Normalmente fica até dezembro, chamando, tá? Início de janeiro também, dependendo do caso, tá bom? Para a gente comparar aqui, tá? Em relação a Mineiros, né? As inscrições elas começam no dia 24/7 e vão até o dia 28/9, né? Ou seja, um pouco depois ali que encerra de Trindade, tá? Logo, o último dia de pagamento vai ser no dia 29, também um pouco depois, e a prova é no dia 22. Ou seja, uma prova acontece dia 22 e outra dia 8. Super de boa também, tá bom? O resultado também ele vai sair lá em novembro, só que um pouco depois, e as chamadas posteriores também vai chamando até dezembro, janeiro. Tá certo, pessoal? E em relação à prova em si, como eu estava falando para vocês, a gente tem duas modalidades de ingresso na Unifines. Seja ingresso pelo Enem, seja ingresso por meio de prova. Se a gente for fazer uma coletânea de todos os semestres anteriores, né, a gente sabe que as notas de corte de Mineiros são notas menores do que de Trindade, tá? Como eu havia falado também no início também da live, tá bom? Normalmente ali no Enem, uma nota na casa dos 700 pontos, ali é uma boa nota para você ser chamado. Porém, já vi em chamadas posteriores, alunos até com 690, com uma boa vontade ali 680, depende do momento do semestre, né? E na prova da VUNESP, tá? Uma nota ali na casa dos 60 pontos é uma boa nota também para você estar concorrendo. Tá? Lembrando que esses valores de nota, pessoal, de corte, eles sempre variam de acordo com o semestre também, tá bom? Então vamos lá, tá? Na Unifimes aqui de Mineiros, a gente pode ver, né? É um curso de 6 anos e a gente vai ter 50 vagas para ingresso pelo vestibular e 10 vagas pelo ingresso no Enem, tá? Assim como também aqui em Trindade, olha só, essa mesma distribuição de vagas, porém, em Trindade a gente tem uma maior quantidade de vagas do que Mineiros, tá? Então aqui a gente vai ter, em vez de 50, temos 65 vagas para Trindade, no vestibular presencial, e 10 vagas pelo Enem também, tá? Lembrando que as notas do Enem que você pode utilizar é desde 2019 até 2022, tá bom, pessoal? Lá tá com a mensalidade de R$ 7.089, tá? As duas tá com o mesmo valor. É um valor relativamente bom, né, em comparação às outras faculdades também de medicina, beleza? Eles também têm várias opções de financiamento, de descontos, de bolsas, tá? Então vale a pena vocês dar uma olhada. Inclusive o FIES da Unifilmes, ele é muito legal porque ele é um FIES exclusivo para quem é aluno da instituição, tá bom? Não esqueça dessa parte também. Beleza? E aí, no resto do edital, ele vem falando sobre como se inscrever e tudo mais, como aplicar a nota do Enem também, tá? Lembrando que também não tem peso,
beleza? Então, só é a sua média mesmo da nota do Enem bruta, tá? E para quem vai se inscrever na prova presencial, tá? Tudo vai acontecer mediante a banca Vunesp, então você faz esse processo de inscrição pelo site da Vunesp mesmo, tá? Aqui no próprio edital da Unifilmes eu já deixo disponível isso para vocês, beleza? Tanto para Trindade quanto para Mineiros, beleza, pessoal? Descendo mais um pouquinho aqui, vale sempre lembrar, né? A prova presencial da Vunesp, ela é dividida em duas provas, né? Mais uma redação. Ou seja, são 3 provas no final das contas, tá? Só que todas acontecem no mesmo momento, tá? Não precisa ficar preocupado com isso. A primeira prova é uma prova discursiva, tá? Ou seja, são 4 questões de biologia, discursiva, escrita, e 4 questões escritas de química, tá? Aqui na MetaMed, pessoal, a gente tem as nossas oficinas de discursivas. Toda semana tem, tanto para biologia quanto para química, tá? Então a gente pratica muito escrita, faz muita questão, beleza? Vale a pena vocês estarem conferindo. No site da MetaMed também vocês encontram as provas da Unifines, tá? Que é algo que eu aconselho vocês a fazer. Então, entrando aqui na página principal, olha só, aqui da MetaMed, né? Vocês vão ver que tem tudo da Unifines, ó. O site da instituição, que é da onde eu estou tirando esse edital. As provas anteriores também, tá? Como eu falei para vocês, é muito importante para vocês passarem lá, fazer as provas anteriores, exercitar isso aí. Tá? Então, aqui a gente, além de ter as provas anteriores, a gente tem as resoluções em vídeo dessas provas. Tá? Então, é muito bacana, cara. Você tem a prova e tem a resolução da prova. Tá? Principalmente nas questões discursivas, tem todas elas feitas, não só da Unifilmes, como também de várias outras faculdades que são da Banca Vunesp. Então, pratique bastante mesmo. Uma dica que eu sempre dou é, por exemplo, o Unicerrado, que também fica no Goiás, também é Vunesp, tem uma prova muito parecida com a Unifilmes, então elas são a mesma prova praticamente, tá? Então vale a pena vocês conferirem aqui também. Logo abaixo tem o link de sala de aula, né? Toda semana a gente tem aula ao vivo também, para os alunos estarem aproveitando. Aqui as listas de exercícios, tá? A gente tem uma pasta de lista de exercícios, pessoal, só da Vunesp, inclusive com questões bem atuais mesmo. Nossa apostila tem questões até de 2023, 22, 21, então tá bem atual mesmo, tá? Já dividido por matéria, então, assim, super simples de utilizar, bem completo também, tá? Dentro aqui também da parte de disciplinas, a gente consegue encontrar todo o edital já de forma teórica, tá? Então, por exemplo, aqui, biologia, só para mostrar para vocês, tá? Enquanto vai abrindo aqui, vou terminando de explicar o edital, mas, assim, é de boa. Como eu falei para vocês, a distribuição das vagas é diferente, né? Em Mineiros tem uma quantidade um pouco menor, só que no Enem os dois é 10 vagas mesmo, tá? Em relação às inscrições, as notas do Enem também já falei para vocês. Se tiverem alguma dúvida também, pessoal, vocês podem estar perguntando, tá? Ou no direct, ou aqui embaixo nos comentários, ou para quem fala da MetaMed, tanto no chat lá do site, como também pelo nosso WhatsApp, né, da turma, beleza? E aí, como eu estava falando da prova. Primeira prova vai ser uma prova discursiva, tá? Que vai cair Biologia e Química. E a segunda parte da prova é uma prova objetiva no sentido de marcação mesmo, de ABCDE, tá? Então, a prova 2 vai ser os restos dos conteúdos, tá? Constituindo ali 40 questões. Então, a gente vai ter essas 40 questões distribuídas de que forma? São 10 questões de português, 10 questões de matemática, 5 de geografia, 5 de história, 5 de inglês, 5 de física, tá? E aí vai fechando dessa forma, valendo 40 pontos no total, tá? Lembrando, pessoal, que as questões de biologia e química, elas têm um peso, né? Então, são 8 questões ali, porém elas têm peso. Então, no final das contas, você consegue ali uma pontuação máxima de 32 pontos. Então, 32 pontos é só da prova 1. E 40 pontos é da prova 2. Por isso que eu já vi muito aluno e muito bem em biologia e química, não ir tão bem assim na prova 2, das objetivas, e conseguir passar também, por exemplo. Ou o contrário, o aluno às vezes ele vai muito bom na prova 2, vai mais ou menos na prova 1, tirou uma boa nota da redação, também consegue passar, tá? E falando da redação, pessoal, a redação ela vale 28 pontos, tá? E aí completa tudo. Então, por exemplo, 32, aí somos 28, né, dá 60, mais os 40 pontos da prova, 100. Então, 100 pontos vai constituir dessas 3 notas aí. Prova 1, prova 2 e redação, tá? Falando em redação, aqui na MetaMed também a gente tem aulas específicas de redação da VUNESP, tá? No qual acontece toda semana. Inclusive, também a gente faz as correções das redações, tá? Todos sempre de acordo com o padrão da banca, isso é muito legal. Tá bom? Continuando aqui. Tá? Então, a prova da VUNESP é uma prova muito boa, tá? Em relação à nota do Enem aqui, só voltando um pouquinho, né? Como eu falei, a gente não tem peso, tá? Porém, a gente tem algumas ordens de prioridade. Então, caso aconteça algum empate, alguma coisa assim, a redação vai ser o que vai desempatar, tá certo? Depois da redação, o maior peso sempre é ciência da natureza. Então, eu sempre bato nessa tecla, pessoal. O aluno que quer medicina, ele tem que estar sempre afiado em ciência da natureza. E depois as outras matérias aqui, né? Matemática, linguagens e, por último, humanas ali para desempatar, tá bom?
Descendo aqui também, pessoal, como eu falei, todos os resultados de convocação e tudo mais vai acontecer ali em novembro, então já fiquem preparados, tá? Lembrando que a prova acontece no mês 10, beleza? E aí aqui fala também um pouco sobre os documentos que você precisa para fazer a matrícula, né? Aqueles negócios assim, falta 3x4, identidade, histórico do ensino médio, esse tipo de coisa assim, bem tranquilo, né? Título de eleitor, no caso do homem também a questão do exército, mas assim, bem de boa mesmo, tá? Beleza? Em relação também ao edital em si, eu sempre gosto de mostrar para vocês a parte aqui dos conteúdos que caem na prova, tá? Que são o conteúdo programático. Então, se vocês forem seguir aqui, a gente já fez esse trabalho para vocês, né? Aqui no site da MetaMed, a gente pegou todos os itens aqui do edital, tá vendo? Ó? Português, inglês, tá vendo que ele dá todos os itens que vão cair na prova, ó? Ó, matemática, ó, conjuntos, análise combinatória, probabilidade, tá vendo? Sistemas lineares, funções, ó, biologia, seres vivos, células, bioquímica, tá vendo? Estudo das plantas, estudo dos animais, genética, seres vivos, aí por aí vai, ó. Origem da vida. Aí na física, fundamentos da física, cinemática, dinâmica. Tá vendo? Então aqui no site da Metamagic, o que a gente fez? A gente pegou todos esses itens que tem no edital da Unifins, né? E a gente teve o cuidado de, aqui na página da Unifins, ó, colocar todo o edital. Então aqui, dentro da parte de biologia, por exemplo, né? Carregando aqui a página, que acho que tá dando recarregar a página aqui pra vocês verem. Mas dentro aqui de biologia já tem tudo que vocês precisam para. Deu um errinho aqui na página. Mas aqui a gente já pegou, separou todos os itens, certo? Ah, ondas, tá vendo? Ó? Na física. Parte da química também, ó. Átomos, propriedades químicas, tá vendo? Transformações químicas, certo? História, história geral, história do Brasil, tá vendo? E já divide aqui, ó. Mundo contemporâneo, tá certo? Quero mostrar aqui para vocês pelo site, não sei porque tá. Acho que como eu tô tentando fazer a live aqui, tá um pouco. Tá caindo um pouco a conexão, né? Mas enfim, lá no site da MetaMed a gente já fez tudo isso para vocês, tá? Tem todos os itens do edital já na parte de disciplinas com aulas, tá? Então é só você maratonar, já tá até na ordem, beleza? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é isso. Ah, dentro da parte também aqui de filosofia, né? Sociologia e filosofia também cai, tá? Então, na Unifins isso é muito importante também, beleza? Aqui a gente também na MetaMed também tem as aulas de filosofia e sociologia, então tá super mastigado. Aqui vocês vão encontrar todos os assuntos do edital, já em aulas, como também as resoluções das provas anteriores, da Unifins, tá? Aulas de redação e correções de redação, além também de toda essa parte de acompanhamento e estratégia de estudos. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o estado da Unifins, tá? Tanto de Trindade quanto de Mineiros, os conteúdos são os mesmos, tá, pessoal? O que vai mudar, como eu falei para vocês, em relação às datas, tá? Mas aqui o conteúdo do edital, o conteúdo da prova é o mesmo. Por isso que vocês podem estar praticando tanto com as provas de Mineiros quanto de Trindade e também as provas da Unicerrado. Tá bom, pessoal? Então é isso por hoje, tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Qualquer dúvida mesmo podem me procurar, tá bom? E é isso, galerinha. Se inscrevam aí na MetaMed, tá? Curtem e compartilhem esse vídeo.